Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de física. Começando agora, módulo 26 da frente 2, a gente vai falar sobre aumento linear transversal para as lentes. É um conceito que a gente já definiu lá para espelhos esféricos. Existe uma necessidade aqui que a gente tem que parar um pouco para pensar no tipo de lente, assim como a gente fez para parar para pensar com o tipo de espelhos, né, para a gente poder, já que a gente está fazendo um estudo analítico dos casos de conjugação de imagem por sistemas ópticos, a gente, a partir de valores, vai fazer a classificação das imagens conjugadas por esses sistemas. A gente tem que estar em dia com todas as definições e saber o que significa distância focal, distância de objeto, distância de imagem, classificação de imagem quanto ao tamanho, se ela é maior, menor ou do mesmo tamanho que o objeto, imagem real ou virtual, lembrando que todas as imagens reais também são invertidas, todas as imagens virtuais também são direitas, né? Lembrando também, e daqui a pouco eu vou colocar uma generalização aí que eu recomendo que vocês copiem em algum lugar da apostila sempre para lembrar, em relação à lente, a lente mais versátil é a lente convergente, né? Que pode dar todo tipo de imagem, né? Desde imagens diminuídas, imagens ampliadas, imagens invertidas e reais, que podem ser projetadas, inclusive, imagens virtuais e direita, que não podem ser projetadas. A lente convergente é a mais versátil nesse sentido, assim como os espelhos côncavos. Mas a lente divergente, assim como o espelho convexo, ela não é tão versátil assim. Tem só um tipo de classificação que ela consegue, da imagem que ela consegue conjugar, melhor dizendo, que é só imagens virtuais direita e menores. Então, se você está trabalhando, olha só a ideia que eu quero passar para vocês, espero que vocês estejam ouvindo bem. Se você está trabalhando com uma ideia de projeção de imagens usando uma lente, essa imagem tem que ser real para ser projetada e, portanto, você tem que ter uma lente convergente. Se você está trabalhando com ampliações de imagem a partir de uma lente, tipo usando uma lupa, né, um binóculo, um microscópio, novamente falando, essa lente tem que ser convergente. Agora, com ampliação de campo visual e, consequentemente, diminuindo o tamanho das imagens, aí você está trabalhando com lente divergente. Uma dica, a lente divergente, ela tem pouca utilização realmente assim, e por conta desses poucos casos, é, eu recomendo falar de lente divergente é lembrar de miopia, né? A gente vai, na semana que vem, continuar esses estudos das lentes, mas voltado para o funcionamento do olho humano. A gente vai estudar que uma maneira de corrigir a miopia é usando lente divergente, certo? O conceito de hoje é o aumento linear transversal, repetindo, eu já falei sobre isso lá quando a gente estudava os espelhos côncavos, né? O conceito de aumento linear é a relação, né, entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. A gente pode escrever assim, ó, que o aumento linear transversal é o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Lembrando que nas condições de Gauss, que você imagina um plano cartesiano ali onde as imagens estão sendo conjugadas, a imagem I sendo invertida, esse I aqui, ó, vai assumir um valor negativo, ok? Sendo I uma imagem direita, ela fica positiva mesmo. O aumento, por conta de todas as relações que se tem no sistema óptico igual à lente, iguais aos espelhos também, né, em relação à distância de objeto, distância de imagem, distância focal, tem mais duas maneiras de ser calculado. Estou muito à vontade de falar sobre isso, porque a gente já falou lá para os espelhos esféricos. Além do aumento linear transversal, por definição, ser o tamanho da imagem em relação ao tamanho do objeto, pode ser menos P' sobre P, onde P' é a distância da imagem e P é a distância do objeto, mas também pode ser F sobre F menos P, onde F é a distância focal e P é a distância do objeto. Lembrando, pessoal, que existem algumas convenções que eu vou querer lembrar com vocês aqui em relação ao tipo de lente, ao tipo de imagem que pode ser conjugado. Além do que, a própria apostila de vocês está mostrando aí, como o aumento pode ser definido por três igualdades, essas igualdades duas a duas, vocês vão poder o tempo inteiro igualar, né? Então, por exemplo, eu posso falar que I sobre O é igual a menos P' sobre P, igual está aqui.
Eu posso falar que I sobre O é igual a F sobre F menos P, igual está aqui. Além do que, eu posso falar que menos P' sobre P é igual a F sobre F menos P. Quer dizer, eu vou ter uma liberdade de fazer as conjugações das fórmulas para poder calcular dependendo do que o exercício fornece. Bom, como eu disse anteriormente, o estudo é analítico, então a gente tem que analisar principalmente valores e sinais, né? Repetindo, não está aí na tela, mas eu vou falar para vocês, a gente já viu isso. Distância focal positiva, lente convergente. Distância focal negativa, lente divergente. P', que é a distância da imagem negativa, é imagem virtual. E P' positiva, imagem real. Bom, e aí tem uma outra classificação, porque você pode falar sobre o tamanho da imagem, inclusive se ela é direita ou invertida. Se o aumento der positivo, a imagem é direita. Se o aumento der negativo, a imagem é invertida. Lembrando que toda imagem direita também é virtual e toda imagem invertida também é real. Nesse caso, achar o aumento linear transversal e olhar o sinal do aumento já te garante duas classificações. Aumento positivo é direita virtual, aumento negativo invertido e real. Além do que, pessoal, o valor absoluto do aumento, eu falo valor absoluto em módulo, né? Você não precisa considerar sinal. Se der um valor absoluto em módulo maior que 1, a imagem é maior que o objeto. Foi uma ampliação. E aí, ampliação, só imagens conjugadas por lentes convergentes, não esquece. Aumento linear igual a 1, o seu módulo, imagem do mesmo tamanho que o objeto. Também só em lente convergente que acontece isso. Se o aumento linear é um número em módulo entre 0 e 1, significa que a imagem é menor, a imagem é reduzida em relação ao objeto, e por conta disso, você não tem certeza só por aqui se a imagem é conjugada por uma lente convergente ou divergente, porque as duas lentes podem dar imagens menores, né? Agora, a lente divergente, só imagens menores. Bom, pessoal, lá direto para os exercícios, vamos aplicar essas fórmulas que a gente acabou de ver. Olha só. Um objeto real de 10 centímetros de altura é posicionado a 30 centímetros do centro óptico de uma lente biconvexa perpendicular ao seu eixo principal. Lentes biconvexas, pessoal, se elas tiverem o índice de refração maior do que o do meio onde ela está, e provavelmente vai ser assim, elas são convergentes. Além do que, pessoal, que aqui deu o tamanho do objeto, que nas fórmulas a gente chama de O minúsculo, e está posicionada a 30 centímetros, é a distância do objeto. A imagem conjugada tem 2,5 centímetros de altura, a gente sabe o tamanho da imagem, ó, o I. Para produzirmos uma imagem desse mesmo objeto e com as mesmas características, utilizando, porém, um espelho esférico, cujo raio de curvatura é 20, esse exercício está misturando, né, lente e espelho, a que distância do vértice em centímetros da superfície refletora do espelho ela deve ser posicionada perpendicularmente ao seu eixo principal. O detalhe é que esse espelho é esférico, né? A gente não sabe qual a característica dele, mas a distância, o raio de curvatura dele é 20 centímetros, sendo a distância focal dele, portanto, 10 centímetros. Tanto para a lente quanto para espelhos, pessoal, o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Bom, tem uma conclusão importante que a gente tem que fazer, porque na lente, quando a imagem é menor que o objeto, e aqui aconteceu, né, lá 2,5 da imagem 10 centímetros, pode acontecer duas coisas. A lente ser divergente, ou então a lente ser convergente e o objeto está muito distante da lente, né? Porque se o objeto estiver muito próximo da lente convergente, vai, na verdade, ampliar e dar uma imagem virtual, inclusive. Sendo assim, a gente vai supor que a imagem é uma imagem real da lente convergente, porque o objeto vai estar longe da lente, 30 centímetros dela. Nesse caso, essa imagem real também é invertida, aí o aumento tem que ser negativo. O aumento é I sobre O, só que o I, que é 2,5, a gente vai usar menos 2,5, e o O, que é o tamanho do objeto, 10. Menos 1/4. Já dava para saber que pelo menos 1/4 seria, porque 2,5 é 1/4 de 10 centímetros, o que significa que o tamanho da imagem é 1/4 do tamanho do objeto. Nesse caso, dá para a gente, inclusive, associar esse valor, porque o exercício fala assim, se eu substituir essa lente por um espelho para dar as mesmas condições que ele se refere, às quais ele se refere, dentre elas é o aumento linear. Então, guarda esse valor aqui para nós.
Como eu disse anteriormente, a distância focal do espelho que a gente vai usar é a metade do raio de curvatura, 10 centímetros. Aí, nesse caso, era lente, agora é espelho, mas a equação é a mesma. O aumento pode ser distância focal sobre distância focal menos distância do objeto, a gente viu isso aí anteriormente. Calculado o aumento, menos 1/4, distância focal é 10 e a distância do objeto é P, porque agora ele quer saber, para dar as mesmas condições, eu tenho que colocar o objeto a que distância desse espelho? Distância de objeto é P. Se eu multiplicar cruzado aqui, fica 10 menos P igual a 40. Passa o 10 para lá somando, dá 50, que é a resposta da letra C. Olha só o número 2, pessoal. Só um comentário rapidinho. Nitidamente uma lente convergente, né? Primeiro, porque os raios estão chegando paralelos e estão se convergindo no foco, né? Um foco real. Nesse caso, essa H aqui, ó, que é a distância da lupa até a folha, é a própria distância focal. Já já a gente vai comentar sobre isso de novo. E também, né, a utilização de uma lupa. A lupa é uma lente convergente. Mas olha só. Os raios chegam paralelos e convergem para um ponto, esse ponto é o foco. Uma garota, estudante do ensino médio, dispõe de uma lupa para se entreter. Ela consegue queimar um ponto de uma folha de papel pousada no chão horizontal com o solo a pino, mantendo a lupa paralelamente à folha e a uma altura H. Sol a pino, pessoal, é tipo meio-dia, né? O sol está certinho, os raios solares são verticais. E como eu disse, essa distância da lupa, que ele está chamando de H, até a folha, é a nossa distância focal da lente, justamente porque os raios paralelos se convergem no foco. Desejando obter uma imagem direita de uma figura desenhada nessa mesma folha, e aí vamos lembrar que imagem direita também é virtual, ampliada 2 vezes, isso quer dizer que o aumento tem que valer 2, ampliada 2 vezes, a imagem tem o dobro do tamanho do objeto, né? Aí o aumento vale 2. Ela deverá manter a lupa paralela a uma distância da folha igual a... Está perguntando a distância do objeto, né? Como se a folha fosse o objeto, está perguntando o P, certo? Então vamos lá. Ó. Primeiro, itens da nossa resolução. A distância focal da lupa vale H, como a gente já tinha dito anteriormente. Se a imagem é direita, ela também é virtual. E aí, nesse caso, se ela é direita, o aumento é positivo. E no caso, vale 2. Por quê? Porque ela é ampliada 2 vezes. Então, o aumento vale 2. Mas o aumento é distância focal sobre distância focal menos distância do objeto. Ó. O aumento valendo 2 e a distância focal valendo H, a nossa expressão fica desse jeito. Daí é só multiplicar cruzado. 2H menos 2P igual a H. Eu vou passar o H subtraindo para cá, fica H igual a 2P. E aí eu passo dividindo 2, a distância tem que ser a metade da distância que está ali agora. H sobre 2, a resposta é a letra D. Número 3, pessoal. Um dispositivo de segurança muito usado em portas de apartamento é o olho mágico. Ele é uma lente esférica que permite ver o visitante que está aguardando do lado de fora. Quando o visitante está a 60 centímetros da porta, o olho mágico forma para a pessoa de dentro do apartamento uma imagem de tamanho igual a 1/3 do tamanho do objeto e direita do rosto do visitante, à direita do rosto do visitante. Deixa eu te falar, primeiro, o visitante vai ser o nosso objeto, né? 60 centímetros é a distância do objeto para nós. Não esquece que a lente do olho mágico é uma lente divergente porque ela amplia o campo visual e diminui o tamanho dos objetos. Além disso, olha aqui, ó, tamanho igual a 1/3. Significa que o valor absoluto do aumento é 1/3, né? 1 sobre 3. Além disso, a imagem é virtual da lente divergente, então esse aumento é positivo. Aí aqui a gente quer saber o valor absoluto da distância focal dessa lente em centímetros vale. Ele pergunta valor absoluto, pessoal, porque da lente divergente a gente vai achar uma distância focal negativa. E aí a gente quer só o valor dela. Bom, distância do objeto é 60 centímetros e o aumento é 1/3 positivo porque a imagem é virtual e toda imagem virtual é direita. O aumento pode ser F sobre F menos P, o aumento sendo 1/3. O F é o valor desconhecido e o objeto, distância dele P igual a 60. Se eu multiplicar cruzado, fica 3F igual a F menos 60. Subtrai o F aqui dá 2F, passa dividindo distância focal menos 30, confirmando que a lente é divergente, mas ele perguntou só o valor absoluto, então a resposta é a letra D. Finalizando aqui com o número 4.
Sabe-se que o objeto fotografado por uma câmera fotográfica digital tem 20 vezes o tamanho da imagem nítida formada no sensor eletrônico dessa câmera. A distância focal da lente da câmera é de 30 milímetros. Está em milímetro, hein? Assinale a alternativa que apresenta a distância do objeto até a lente da câmera. Olha só, ele está querendo dizer que o objeto é 20 vezes maior que a imagem. Então, se você colocar o objeto valendo O e a imagem valendo I, só que o objeto é 20I, 20 vezes, ó, você vai conseguir achar a relação do aumento linear. Agora, esse negativo está pelo seguinte, pessoal, presta atenção. A lente que trabalha na câmera fotográfica, ela projeta uma imagem em cima do filme ou do sensor do celular, por exemplo. Nesse caso, como ela está projetando uma imagem, a imagem tem que ser real, toda imagem real é invertida, e imagem invertida tem um aumento negativo. Então, olha só a carga de informação que tem num pedacinho do exercício. A imagem foi projetada, então ela é real, real aumento é negativo, e além disso, o exercício está falando que o objeto é 20 vezes maior, então o aumento vai dar menos 1 sobre 20, certo? Imagem invertida, porque é imagem real. Além disso, eu sei que o aumento pode ser menos P' sobre P. Aí eu posso relacionar menos 1 sobre 20 igual a menos P' sobre P e acabar descobrindo que a distância da imagem até a lente é 20 vezes a distância do objeto. 20 vezes menor a distância do objeto. Se eu multiplicar cruzado aqui, os dois sinais de negativo vão desaparecer. Agora, lembrando a equação de Gauss, né, 1 sobre P igual a 1 sobre, mais 1 sobre P' igual a 1 sobre F, no lugar do P' aqui, ó, eu posso pôr P sobre 20. E aí eu vou fazer o mínimo múltiplo comum, que no caso é P. Aí vai dar 21 sobre P de um lado, multiplicando cruzado, 630 milímetros. A resposta é a letra A. 630 milímetros dá 63 centímetros, né? Menos de 1 metro. A gente termina esse módulo aqui. Valeu!